Bom, pessoal, temos aqui uma questão de eletrodinâmica no Enem 2013. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira, representada por G, uma tomada representada por T e uma lâmpada representada por L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro V e de 2 amperímetros que a gente representa por A, ok? Então aqui a gente tem o circuito, daqui a pouco eu vou dar atenção a ele, ok? Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em. Então, nas alternativas, a gente tem algumas opções para o que a gente pode fazer tanto para o voltímetro quanto para o amperímetro, de acordo com as necessidades do circuito, ok? Que são essas aqui, ó. A tensão elétrica da geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada, beleza? Então, vê só. Primeiro, a gente tem que aplicar uma regrinha que é muito simples. Vê só. Quando a gente quer medir a corrente elétrica que passa por determinado aparelho elétrico, que vai ter uma certa resistência elétrica, né? A gente precisa associar um amperímetro em série com esse aparelho, ok? E por que em série? Porque ele vai receber a mesma corrente que passa pelo aparelho, ok? Veja que, nesse caso, o amperímetro ele tem que ter uma resistência elétrica muito pequena, né? Para que ele não afete na corrente ali que passa pelo aparelho, pelo resistor, beleza? Quando a gente quer saber a tensão elétrica, basta lembrar que tensão elétrica é DDP, né? E o que é DDP? Diferença de potencial. Então, é o potencial em A e é o potencial em B. Então, como a gente quer medir a tensão entre dois pontos, a gente associa o voltímetro em paralelo com o aparelho que a gente quer analisar, beleza? Detalhe, veja que a corrente elétrica aqui, ela só passa pelo resistor aqui embaixo. Isso indica que a resistência do voltímetro tem que ser muito grande, muito próxima do infinito, né? Teoricamente falando, para que não passe nenhuma corrente elétrica ali em cima e também não afete a medição, beleza? Então, vê só, lembrando novamente, amperímetro sempre em série, voltímetro sempre em paralelo. Então, o que a gente quer? Medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. Se a gente quer medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, então o voltímetro precisa ficar em paralelo, já que a gente quer medir a tensão, né? Quem mede tensão é voltímetro, então ele tem que ficar em paralelo com a geladeira. Beleza. O que mais a gente quer? A gente quer a corrente total que passa pelo sistema, né? Corrente total a gente pode colocar o amperímetro ou aqui no fio fase, né? Porque vê, aqui é o primeiro nó, então a corrente elétrica vem para cá, vai se dividir entre os aparelhos e ela se junta aqui nesse outro nó, beleza? E ela vem aqui passando pelo neutro. A gente pode colocar um amperímetro aqui também, tá? Então colocar um amperímetro tanto aqui quanto aqui serão úteis para a gente medir a corrente total. E a corrente na lâmpada a gente quer medir também. Então, se a gente quer medir corrente, vai usar o amperímetro. Se a gente quer medir da lâmpada, né? Então a gente coloca o amperímetro em série com a lâmpada. É esse esqueminha que a gente tem que seguir. Vamos ver as alternativas. Na letra A, o amperímetro aqui na fase está ok, né? Vai pegar a corrente total. Só que aqui na geladeira, a gente tem um voltímetro em série com a geladeira. É impossível, né? A gente precisa colocar ele em paralelo, como a gente viu. Aqui, por último, a gente tem um amperímetro em série com a lâmpada, né? Aqui está ok, beleza? O único erro aqui seria o voltímetro em série. Veja que aqui na letra B a gente tem o mesmo erro, voltímetro em série, tá? A gente tem outro erro, aliás, outros dois erros. A gente tem um amperímetro aqui meio que em paralelo com o circuito, o amperímetro tem que ficar em série, e aqui a gente tem um amperímetro em paralelo com a lâmpada, tem que ficar em série, né? A letra C comete o mesmo erro da letra B ao colocar o amperímetro aqui em paralelo, acerta ao colocar o voltímetro em paralelo com a geladeira, e erra também aqui, ó, ao colocar o amperímetro em paralelo com a lâmpada, né? Deveria ser em série. Aqui na letra D a gente tem novamente o erro do amperímetro em paralelo, o voltímetro está ok, e o amperímetro também está belezinha, ok? A letra E, portanto, vai ser a nossa resposta, é o que resta, né? Veja que o amperímetro aqui da corrente total está ok, o voltímetro está em paralelo com a geladeira, também está ok, e aqui a gente tem um amperímetro em série, né, com a lâmpada, também está ok. Então a nossa resposta oficial, letra E de ebola, belezinha? Tranquilo, pessoal? Até a próxima!